Você já parou para observar, em qualquer ambiente social ou profissional, que as pessoas que desfrutam do maior nível de respeito e autoridade costumam ser justamente aquelas que menos falam? Ao contrário do que o senso comum sugere, esses indivíduos não estão em silêncio por timidez, falta de repertório ou passividade. Eles utilizam o silêncio como uma ferramenta estratégica de domínio e observação. Vivemos em uma era de ruído incessante, onde muitas pessoas acreditam equivocadamente que para dominar uma conversa ou serem notadas, precisam preencher cada segundo de vacuidade com palavras, piadas irrelevantes ou opiniões apressadas sobre temas que sequer dominam. Nessa ânsia desesperada por validação e atenção, elas acabam revelando suas inseguranças mais profundas. Entregam seus pontos fracos de bandeja e perdem completamente o controle da dinâmica do ambiente, tornando-se previsíveis e, consequentemente, menos respeitadas. O erro fundamental da maioria é confundir loquacidade com inteligência. Na verdade, quanto mais uma pessoa fala sem filtro, mais ela dilui a importância do que diz. Zenão, o fundador do estoicismo, oferecia uma lição de anatomia moral que todos deveríamos carregar. Ele afirmava que a natureza nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. O excesso de fala é frequentemente uma fuga do confronto com os próprios pensamentos ou uma tentativa desajeitada de esconder o vazio interior através de uma barreira sonora. Quando você fala demais, você não está apenas gastando energia vital, mas está também diminuindo o valor de mercado da sua própria opinião, transformando o que deveria ser um metal precioso em uma mercadoria barata e abundante que ninguém faz questão de adquirir. Vou te mostrar como transformar a sua fala em uma ferramenta de autoridade inquestionável, mudando o foco da quantidade para o peso das suas declarações. O segredo para ganhar o respeito genuíno de qualquer interlocutor não reside em técnicas de oratória complexas ou em persuasão agressiva, mas na forma como você gerencia o silêncio e o tempo entre as palavras. Aprender a dominar a própria língua é o primeiro passo para dominar o mundo ao seu redor. Ao longo deste roteiro, entenderemos que a retórica do silêncio é a linguagem dos reis e dos sábios, e que a partir do momento em que você aprende a enjaular o animal selvagem, que é a fala impulsiva, as pessoas não terão outra escolha senão aguardar com reverência, pelo momento em que você decidir finalmente quebrar o seu silêncio. Uma das dores ocultas que mais denunciam a insegurança de um indivíduo é a necessidade impulsiva e quase reflexiva de responder imediatamente a qualquer pergunta, comentário ou provocação que lhe seja dirigida. Esse comportamento apressado cria a imagem de alguém que é meramente reativo, uma pessoa que funciona como um espelho emocional dos estímulos externos e que não possui um filtro interno de processamento. Quando você responde sem o devido intervalo, você transmite a mensagem subliminar de que está ansioso por aprovação ou que teme o silêncio, o que faz com que você pareça vulnerável e fácil de ser manipulado pela pressão social. O sábio estoico, por outro lado, entende que não é um escravo das palavras alheias. Ele sabe que o tempo entre o estímulo e a resposta é o espaço sagrado onde reside a sua liberdade e a sua soberania intelectual. A prática da resposta tardia consiste em um exercício de domínio próprio que altera completamente a percepção de poder em uma conversa. Ao terminar de ouvir o seu interlocutor, em vez de se apressar para preencher o vácuo, force-se a fazer uma pausa deliberada de 2 ou 3 segundos antes de emitir qualquer som. Esse pequeno intervalo de silêncio absoluto comunica ao ambiente que você não é facilmente movido por impulsos, que você está processando a informação com profundidade e que a sua opinião, quando vier,
será fruto da razão amadurecida e não de um instinto defensivo. Esse vácuo de silêncio gera um desconforto sutil no outro, que muitas vezes acaba falando mais do que deveria para preencher o espaço, revelando informações valiosas enquanto você permanece no controle absoluto da sua postura. Dominar essa pausa é o que separa o líder, que pondera, do seguidor, que apenas reage. O silêncio que precede a sua fala funciona como uma moldura que valoriza o que será dito a seguir, garantindo que suas palavras tenham um impacto muito maior do que teriam se tivessem sido disparadas de forma automática. Ao adotar essa técnica, você demonstra que é o dono do seu próprio tempo e que ninguém tem o poder de ditar o ritmo da sua mente. Essa imperturbabilidade no fluxo do diálogo é um dos sinais mais claros de alta inteligência emocional e autoridade, pois prova que você habita um estado de clareza interna que não pode ser perturbado pela pressa ou pela expectativa alheia. Uma das dores ocultas que mais desgastam a imagem de um homem ou de uma mulher perante a sociedade é o hábito vicioso de se explicar demais, especialmente quando não houve qualquer solicitação para tal. Toda vez que você se justifica excessivamente por uma decisão tomada, por um erro cometido ou por uma posição assumida, você está, na prática, diminuindo o seu próprio valor e sinalizando que a sua consciência não é suficiente para validar as suas ações. A necessidade de fornecer detalhes minuciosos e justificativas intermináveis trai uma busca desesperada por consentimento, fazendo com que você pareça submisso ao julgamento alheio. O estoicismo, bebendo da fonte do laconismo espartano, ensina que a autoridade não precisa de muitas palavras para se sustentar. Ela se manifesta na clareza e na brevidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. A prática da economia verbal exige que você trate as suas palavras como se fossem moedas de um metal precioso. Elas devem ser sólidas, valiosas e entregues apenas na medida exata do necessário. Sêneca ensinava que a nossa fala deve ser como a prata, possuindo um valor intrínseco que não depende da quantidade, mas da pureza da intenção e da lógica. Se uma frase de 5 palavras é capaz de resolver um problema ou transmitir uma ideia com precisão, utilizar 10 palavras é um desperdício de energia e um convite para o erro. Quando você fala pouco e com uma clareza cortante, você obriga as pessoas ao seu redor a prestarem uma atenção redobrada em você, pois elas percebem que cada sentença emitida possui um peso e uma finalidade específica. Você deixa de ser um livro aberto e barato, cujas páginas qualquer um pode folhear sem esforço, para se tornar um mistério a ser decifrado. Alguém cuja profundidade é sugerida pelo que é mantido em reserva. O impacto dessa técnica na construção do respeito pessoal é imediato e profundo. Em um mundo onde todos gritam e se perdem em explicações prolixas para camuflar suas incertezas, o indivíduo que se expressa com poucas e boas palavras destaca-se como um farol de confiança e sobriedade. O respeito que os outros nutrem por você é diretamente proporcional à qualidade e nunca à quantidade do que sai da sua boca. Ao adotar o laconismo, você protege a sua reputação e evita as armadilhas da fala impensada, garantindo que a sua presença seja marcada pela força do seu caráter e não pelo ruído da sua voz. O homem que governa a própria língua com parcimônia demonstra, acima de tudo, que possui o domínio absoluto sobre o seu próprio império interior. Uma das dores ocultas que mais sabotam a qualidade das nossas interações é o hábito de fingir que estamos a ouvir, enquanto, na verdade, a nossa mente está apenas a preparar a próxima frase, à espera de uma brecha para interromper e despejar as nossas opiniões.
Este comportamento é facilmente detectado pelo subconsciente do interlocutor, criando uma barreira invisível de desconfiança e transmitindo a sensação de que o diálogo é apenas uma competição de egos. No estoicismo, o conceito de logos, a razão universal, sugere que conversar bem não é uma busca pela vitória retórica, mas uma procura conjunta pela verdade e pela clareza. Ao ouvir com a intenção de apenas ganhar, você perde a oportunidade de compreender a realidade do outro e, consequentemente, perde o poder que vem do conhecimento profundo de quem está à sua frente. A audição ativa é uma ferramenta de poder porque permite que você mapeie a estrutura mental, as motivações e as fraquezas do seu interlocutor sem revelar as suas próprias cartas. A prática consiste em ouvir para entender e não para concordar ou discordar. É um exercício de silêncio interno, onde você silencia o seu próprio julgamento para absorver o máximo de informação possível. Em vez de contra-atacar com afirmações, utilize perguntas estratégicas que obriguem o outro a pensar e a explicar os seus próprios fundamentos. Quem faz as perguntas certas controla a direção e o ritmo da conversa sem precisar de levantar o tom de voz ou de se esforçar para ser o centro das atenções. Ao dar ao outro a atenção total da sua mente, você não está a ser submisso, está a exercer uma forma superior de domínio através da observação. O resultado desta postura é que quando você finalmente decide falar, o seu terreno já foi preparado. Como você ouviu com atenção, as suas palavras serão muito mais assertivas, pois estarão conectadas com o que o outro valoriza ou teme. Além disso, existe uma lei psicológica de reciprocidade. Ao oferecer uma audição genuína e profunda, você ganha o direito moral de ser ouvido com a mesma intensidade e respeito. O sábio estoico sabe que a informação é o combustível do raciocínio e que, ao ouvir mais, ele acumula sabedoria enquanto o outro se desgasta no esforço de falar. Transformar a conversa numa busca pela razão, em vez de uma luta por validação, é o que define o indivíduo que possui autoridade real sobre as dinâmicas humanas. Uma das dores ocultas que mais desestabilizam a imagem de um indivíduo é a perda da linha de raciocínio ou a alteração do tom de voz no momento em que uma conversa se transforma em um confronto direto. Muitas pessoas, ao se sentirem atacadas ou desafiadas, permitem que a adrenalina tome o controle, resultando em gritos, sarcasmo agressivo ou uma postura defensiva que grita insegurança. Para o estoicismo, nada é mais atraente, poderoso e digno de respeito do que alguém que permanece absolutamente calmo e centrado enquanto o seu interlocutor perde completamente a cabeça. A imperturbabilidade ou ataraxia não é uma ausência de sentimentos, mas a recusa consciente em permitir que o caos emocional de outra pessoa dite as regras do seu comportamento ou perturbe a sua clareza mental. A estratégia para dominar um conflito não reside na força do contra-ataque, mas na quebra da expectativa do agressor. Se o outro subir o tom de voz na tentativa de te intimidar, a sua resposta mais poderosa é abaixar o seu, falando de forma lenta, pausada e num volume que obrigue o outro a se calar para te ouvir. Se o interlocutor recorrer ao sarcasmo ou a insultos pessoais para te desestabilizar, responda com uma objetividade clínica, tratando a agressão como se fosse um dado estatístico irrelevante que não merece uma reação emocional. Ao se recusar a entrar na dança emocional que o outro propõe, você prova, sem precisar dizer uma única palavra sobre isso, que você é o mestre da situação e que a sua paz interior não é um território que possa ser invadido por qualquer um que grite mais alto. O respeito em meio ao caos não é dado a quem vence a discussão através do volume ou da humilhação, mas a quem permanece inabalável diante da tempestade alheia.
Quando você mantém a sua compostura enquanto o oponente se desintegra emocionalmente, a audiência e até mesmo o próprio agressor, em um nível subconsciente, percebe quem é a pessoa que possui o verdadeiro poder. A imperturbabilidade é a demonstração máxima de autossuficiência e disciplina mental. Ao manter a mente fria e o coração tranquilo, você preserva a sua capacidade de raciocinar com precisão, permitindo que você identifique as falhas na argumentação do outro e encerre o conflito com a elegância de quem não precisou sacar a espada para vencer a batalha. Conversar bem e ganhar respeito não é o resultado da aplicação de técnicas superficiais de persuasão ou de truques de manipulação social. É, acima de tudo, uma questão de dignidade pessoal e de domínio sobre a própria alma. A conclusão inevitável de quem busca a sabedoria é que a sua palavra é a sua assinatura no mundo, o selo que atesta a qualidade do seu caráter e a profundidade da sua razão. O nascimento do homem livre ocorre quando ele compreende que não precisa mendigar a atenção de ninguém através do ruído, pois a sua presença, sustentada pelo silêncio e pela economia verbal, possui uma gravidade que atrai o respeito de forma natural. Quando você domina a arte de falar apenas o que é necessário e no momento certo, você deixa de ser um escravo da aprovação social e passa a ser o arquiteto da sua própria reputação, garantindo que a sua voz, quando ouvida, seja recebida como um evento de importância e não como apenas mais uma distração no caos cotidiano. A reflexão final que deve ecoar na sua mente é que a língua é como um animal selvagem. Se você não aprender a enjaulá-la através da disciplina e da pausa estoica, ela acabará por destruir a sua autoridade e a sua paz interior. O silêncio não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço de poder a ser ocupado com inteligência. Ao aprender a gerenciar o peso das suas palavras, você se torna alguém que as pessoas desejam ouvir. Alguém cujas opiniões são valorizadas porque não são desperdiçadas em futilidades. O respeito é a sombra da virtude. Ele segue naturalmente aquele que possui o controle absoluto sobre si mesmo e que não se deixa levar pela pressa emocional ou pela reatividade baixa. A partir de hoje, a sua fala deve ser o reflexo de um império interno organizado, onde a razão governa com mão de ferro e o silêncio é o seu conselheiro mais leal. Qual conversa você tem evitado ou em qual interação você costuma perder o controle e falar demais por medo ou ansiedade? Identifique esse momento e aplique a pausa de 2 segundos hoje mesmo. Comente abaixo: minha palavra tem peso, e assuma o compromisso de transformar o seu silêncio em uma fortaleza de autoridade. Deixe o seu like para fortalecer este canal de desenvolvimento mental e inscreva-se para continuar dominando as ferramentas que farão de você um indivíduo inabalável em qualquer cenário social. Lembre-se sempre, quem domina a própria língua é capaz de dominar qualquer situação. E quem sabe silenciar no momento certo é quem realmente detém o poder da palavra final.